Salve, salve nação, chegando às últimas notícias do Flamengo, né? E ontem, depois da partida entre Bragantino e São Paulo pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Léo Ortiz falou sobre o seu futuro, né? E em sua entrevista, ele gerou bastante polêmica em praticamente afirmar que o desejo dele é se transferir para o time do Flamengo, isso mesmo, né? Ele só não fez dizer que queria sair do Bragantino para jogar no Flamengo, né? E essa entrevista está sendo bastante repercutida, né? A torcida do Bragantino está um pouco até chateada com o que ele falou. Léo Ortiz dá aviso ao Bragantino, negociação com o Flamengo, sabem o que eu quero, ou seja, ele já deixou claro em diversas ocasiões, em diversas vezes, inclusive ele participou diretamente do início da negociação, né, em que ele, de férias, ligou para o Bragantino e informou o seu desejo de se transferir para o clube carioca. Né? Em diversos momentos, ele esteve ali presente e falando, deixando claro que queria e até aceitou a proposta do nosso Flamengo. Só que o Bragantino parece que depois que o jogador demonstrou esse interesse, complicou ainda mais essa situação, né? Desde o final de novembro que o Flamengo vem tentando contratar o zagueiro e o Bragantino fazendo jogo duro, pedindo muito dinheiro para liberá-lo. O Flamengo colocou o Léo Ortiz na lista de prioridades para a atual temporada. Isso porque o treinador Tite pediu a contratação do jogador, já que precisa de reforços na zaga. No entanto, as conversas com o Bragantino ainda não avançaram e o defensor quebrou o silêncio e comentou sobre a negociação. Eu vou ser bem simples, porque assim como comecei a jogar, eu dei um passo atrás nas negociações, porque eu tenho respeito pelo clube que estou. Então, valorizo muito. Então, as pessoas que cuidam da minha carreira sabem que eu quero e a da minha carreira que eu quero que seja feita. O Bragantino também e o clube Flamengo que está atrás sabe da minha vontade, então espero que as coisas possam acontecer, destacou em entrevista coletiva. No primeiro momento, o Bragantino pediu 63 milhões de reais para vender Léo Ortiz. O Flamengo, no entanto, exagerou o valor enxergou o valor como elevado e continuou conversando com a equipe paulista para chegar a um denominador comum. Agora, o time de Bragança aceitou negociar o atleta por 45 milhões, preço que a diretoria rubro-negra enxerga com bons olhos. Em meio à negociação, o Flamengo encara o Boa Vista nesta terça, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Então, o Flamengo fica até acompanhando de longe agora, né? Porque já fez a proposta e aguarda um desfecho final, um resultado positivo por parte do Bragantino. O Flamengo já ofereceu muita grana, mais de 40 milhões, ofereceu para contratar o jogador e agora está nas mãos do Bragantino, né? E o jogador ontem, né, surpreendeu a todos, né, afirmando esse desejo de se transferir para o Flamengo. O Bragantino sabe do desejo dele, o Bragantino já tem ciência de que o atleta tem interesse e quer se transferir para o Flamengo. Não tem necessidade de um clube prender um atleta por questão de birra ou até por questões de valores. Tem que facilitar a sua saída, como é o caso de Mateuzinho, né? Mateuzinho queria sair para o Corinthians e não era para um outro clube. Então o Flamengo teve bom senso e negociou o atleta com o Corinthians. O Flamengo não queria negociar com o time paulista devido ao impasse que ocorreu no primeiro momento. Então, mesmo assim, o Flamengo voltou atrás, teve bom senso e escolheu o desejo do atleta, que era se transferir para o Corinthians. Da mesma forma, o Bragantino tem que ceder. Não é possível que o time paulista não tenha consciência de que o jogador
quer sair do time para jogar no Flamengo. Ele é um excelente jogador, já demonstrou ter bastante consciência do que quer para o seu futuro. Então, qual a necessidade do Bragantino forçar que o atleta fique, ou então forçar que o Flamengo aumente a proposta? O Flamengo não vai aumentar. O Flamengo não vai fazer loucuras, por mais que esteja precisando de um jogador para essa posição e que seja um desejo de Tite. Mas não tem necessidade, o Flamengo nem vai sequer aumentar a proposta. Acredito eu que os limites rubro-negros já foram atingidos. O Flamengo está bem financeiramente, mas o time tem uma questão que não passa do seu limite para a contratação de jogadores, né? Se eu não me engano, um relatório para novas contratações foram divulgados logo no início do ano e foi aprovado. O Flamengo tem mais de 160 milhões, se não me engano, para contratar novos atletas. 50% desse valor já foi gasto à vista para contratar De La Cruz. Então o Flamengo não tem muita grana para estar investindo em outros jogadores. Então o Flamengo não vai ultrapassar esse teto limite de 160 milhões. Se o Red Bull Bragantino tem interesse, assim como o jogador, de vestir a camisa do Flamengo, tem que ceder. Não tem outra escolha. O Flamengo já ofereceu uma grana que é considerada boa, tanto para o Bragantino como também para o jogador, né, que vai aumentar o seu salário, vai aumentar o seu vínculo e com certeza vai vestir uma das camisas maiores do futebol brasileiro. Então, o Bragantino tem que ceder sim. E eu penso que depois dessa entrevista de ontem, pós-jogo, né, o Bragantino vai olhar com algo mais, um olhar mais sensível para essa situação, porque viu que o jogador está bastante chateado, por mais que ele esteja jogando com raça, determinação e fazendo bons jogos, inclusive fez gols em outras partidas, e o Bragantino tem que entender que o jogador quer sair, não pode mais ficar em um clube sem sua vontade, sem o seu desejo. Agora é torcer para que, depois dessa entrevista, o Bragantino tenha consciência e aceite a proposta do Flamengo e o craque venha vestir a camisa do nosso Mengão. Penso eu que o Bragantino vai aceitar, apenas está adiando essa saída, já que o time vê ele como um dos principais jogadores do elenco, né? Ele, além de ser zagueiro, ajuda na defesa, ele ajuda também no ataque, faz gols, é artilheiro. Então o Bragantino está apenas adiando a sua saída, porque sabe que em determinado momento o jogador vai ser atleta do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, será que agora está perto do fim da novela Léo Ortiz? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.